Bem-vindos novamente à turma de TBA, TBB, da Infom, continuando com a nossa disciplina técnica de sobrevivência pessoal, TSP. Me chama professor Edson, capitão de cabotagem, professor de náutica do Ceaba, Infom. Nós vamos falar agora da unidade 7.0, que vai falar sobre sobrevivência no mar. A sobrevivência no mar, essa unidade 7.0 tem o subitem 7.1. Descrever os principais perigos após abandonar o navio, tais como intermação, insolação, exposição ao frio, hipotermia, efeito de enjoo, desidratação, ingestão de água do mar, fogo ou óleo na água e tubarões. No 7.2, descrever como se afastar do navio com rapidez estando na embarcação de sobrevivência. 7.3, explicar as medidas de proteção contra insolação, vento, chuva, mar e hipotermia. 7.4, citar os efeitos de enjoo, como combater. 7.5, explicar o uso racionado da água doce e dos alimentos e a necessidade de se evitar desidratação. 7.6, explicar as medidas necessárias em caso de incêndio ou na existência do óleo na água. 7.7, explicar como sobreviver em águas infestadas de tubarões. 7.8, explicar a utilização correta de âncora flutuante para reduzir a deriva. 7.9, listar os deveres do vigia. 7.10, descrever os meios de facilitar a localização por outras pessoas. 7.11, listar o meio de manter o moral em situações de sobrevivência no mar. 7.12, explicar como sobreviver na água, fora da embarcação de sobrevivência ou da balsa em salva-vidas, a posição help, rudder e caravela. Meus amigos, vamos falar aqui agora sobre sobrevivência no mar. Vamos começar aqui com o item 1, a tarefa de busca. Após todos estarem na balsa, antes de fechá-la, é necessário procurar outros sobreviventes que ainda possam encontrar-se na água. Se for necessário, nadar para socorrer alguém. Faça-o amarrado à balsa. Lembre-se de que ela pode derivar mais do que você pode nadar. Pode ser suficiente atirar o aro flutuante, até mesmo um colete ao náufrago. Se o pessoal estiver na balsa inflável, né? Caso ocorrer algum abandono, numa situação real, a pessoa, quando nadar, ela tem que ir com a alça que prende aquela argola que prende aqui no braço, com o cabozinho amarrado na balsa, ou o vigia que está na balsa segurar o cabo e amarrar na balsa, a pessoa nadar até o náufrago para poder socorrer ele e trazer ele de volta. E quando a pessoa for nadar, é bom ela ir de colete de salva-vida. Colete de salva-vida e levar outro colete de salva-vida para o náufrago, né? Caso ele esteja sem colete de salva-vida. Ou então jogar uma boia, se tiver, no caso, lá na balsa, para o náufrago. Vai ficar guardando o socorro lá. Aí pega o remo da balsa e rema até o náufrago. Meio que facilita a detecção. Chame a atenção. Mantenha uma boa vigilância para não perder nenhuma oportunidade de chamar a atenção do pessoal de busca e salvamento. Lembre-se que a balsa foi projetada para derivar uma velocidade mínima. Isso ajuda o pessoal de busca e salvamento, que pode basear-se na direção e velocidade do vento e corrente reinante, encurtando a duração da busca. Os sinais visuais só deverão ser utilizados se houver certeza de que serão avistados por aeronaves ou navios. As instruções do fabricante impressas no invólucro deverão ser lidas para a correta utilização, evitando acidentes com as pessoas ou danificando a balsa. Os sinais fumígenos flutuantes só devem ser utilizados em condições ideais de vento que não cause a dissipação muito rápida da fumaça. No caso de resgate por helicóptero, auxiliar o piloto a avaliar a intensidade e a direção do vento. Quer dizer, isso aqui tem que ser feito de uma tal maneira, né? Que é claro que o tripulante não vai fazer isso aqui a esmo. Tem um líder na balsa, né? A cada balsa de inflável que tiver na água tem um líder. Então, o tripulante ou alguém designado pelo líder é que vai executar essas funções aqui. De vigilância, de acionar o foguete, paraquedas, ou o sinal manual luminoso, ou o sinal fumígeno para jogar na água. Tem que ver as condições do vento. Se aparecer um helicóptero, fazer a sinalização para o helicóptero com o espelho heliográfico, aquele espelho refletor da luz do sol, for de dia
De noite usar o flashlight, a lanterna, para mandar sinal Morse, usar o foguete de paraquedas, usar a luz de cima do teto da balsa, né? Iluminação, tudo isso facilita a detecção. Meios para manter o moral. Isso aí também é com o líder, né? O líder da balsa inflável. Os experientes concordam que, quaisquer que sejam as condições, o aspecto psicológico é a pior ameaça que o sobrevivente tem que enfrentar. O líder deve encorajar o desejo de viver em todos. Estão sob sua responsabilidade e demonstrar capacidade de coordenar todas as atividades da balsa, servindo de exemplo de como deve agir o náufrago em tais circunstâncias. Quer dizer, no treinamento da bordo do navio, então todo tripulante está recebendo as informações do líder, que eles também podem ser um líder a qualquer momento da balsa, porque o líder pode sofrer um acidente, alguma coisa, ou também sofrer um abalo psicológico, e outra pessoa que tem capacidade, outro tripulante, qualquer um que seja, assume a condição de líder na balsa. Alguns métodos podem ser eficazes para encorajamento do grupo, tais como relatar casos de sobreviventes que passaram longos períodos à deriva no mar e foram resgatados com vida. Jogos de cartas, perguntas, jogos de adivinhação, quaisquer outros métodos similares de ocupar a mente são de grande valor no levantamento do moral. O líder deve lembrar que o socorro foi pedido e que, com a atual tecnologia de busca e salvamento e com a utilização de satélites, o resgate será rápido e preciso. Quer dizer, tudo isso o líder tem que fazer, né? Claro que o jogo de cartas lá na balsa não tem condições, porque ninguém vai, a não ser que algum náufrago na hora lembre, na desembarcar do navio, leva um carteado para lá, mas eu acho difícil o pessoal jogar carta dentro de uma balsa inflável numa situação de náufrago, né? O pessoal está preocupado com a situação de busca e salvamento, e que o líder também ele tem que incentivar as pessoas à sobrevivência. Principais perigos aos sobreviventes é o que? O efeito do calor e insolação, né? São os perigos que tem, né? A balsa tem a cobertura, né? Mas também ela recebe calor do sol também, né? Apesar da cobertura dela, também tem dentro faz calor, no caso se tiver numa área muito quente, por exemplo, no norte do Brasil, na área do Equador, né? Exposição frio e hipotermia também. Isso aqui é o pior que tem no caso, né? De que é o calor. O calor ainda tem uma água, você pode jogar no corpo e tal, né? Agora o frio e a hipotermia é mais difícil. Então na região fria, a exposição ao frio, aí você tem que estar bem agasalhado no caso, para estar navegando aqui com a balsa no caso, lá aguardando o resgate, na situação aí de frio. Efeito do enjoo, também não tem jeito isso daqui, mas existe a caixa de primeiros socorros, o material de primeiros socorros na balsa inflável e na baleeira, tem um remédio de Dramin, que é para enjoo, aí você toma, quando começar a sentir enjoo, aí o líder vai pegar a caixa, vai lhe dar lá um comprimido para você tomar com a água que tem na balsa ou na baleeira. Dificuldades em manter fluido do corpo causando desidratação. Essa é outra coisa também, né? Que a pessoa que urina muito, né? Tá toda hora urinando, aí vai causar uma desidratação. Então, também não pode estar toda hora tomando água, que aí não pode acabar o estoque d'água. Então, existe um limite de água para cada um, para toda a tripulação da balsa ou da baleeira. Ela é controlada pelo líder. Beber água do mar não pode. Água do mar salgada não pode. Vai causar desidratação e também sede. Sem contar que dá problema também nos órgãos internos da pessoa, né? Fogo, óleo na água, isso aqui é o pior que tem. Então a pessoa tem que manter a balsa longe do fogo, óleo na água, porque o navio pode ser um petroleiro, explodiu, aí abandonar o navio, aí vai abandonar debaixo de muito fogo e tal, pode acontecer, né? Então a primeira providência é tirar a balsa ou a embarcação de sobrevivência fora da área do fogo. E tubarões nem se fala, não pode estar dando mole para tubarão, né? Tubarão em toda a água tem, a maioria dos oceanos tem tubarão, então é só não se expor muito a essa situação, que vai ser falado mais tarde aí.
O efeito de calor e insolação. O corpo humano é capaz de habituar-se a temperaturas elevadas, porém tem que haver uma adaptação lenta e gradual. Havendo afundamento de um navio, as pessoas terão saído de um confortável espaço com ar refrigerado, diretamente para condições adversas nas quais terão que sobreviver, muitas vezes em climas quentes e sol abrasador. Então a insolação é feita aqui, você está no ar-condicionado, aí vai numa situação de abandono, vai para uma balsa inflável ou baleeira, vai sentir clima quente e sol abrasador. Então a pessoa tem que ter uma roupa bem adequada para poder não sentir esses efeitos do calor e insolação dentro das embarcações de sobrevivência. Essa brusca mudança causará complicações na circulação sanguínea ou do sangue, resultando em aceleração das pulsações, intensas sudorese é suor, né? Muita água saindo do corpo, causando a desidratação, aumento de temperatura corporal, acesso de vertigens e perda de consciência, podendo levar à morte. Portanto, é necessário que se busque descanso em vez de atividades físicas que causem desgaste físico até que se possa adaptar à nova situação. A exposição prolongada ao sol pode acarretar progressiva desidratação, aumento da temperatura corporal e diminuição da capacidade da pessoa de suar, caracterizando a insolação. Os sintomas da insolação são dor de cabeça, mal-estar e comportamento bizarro e não usual, que evolui para febre alta, perda da consciência, convulsões, e finalmente a morte. Vou ajeitar esse slide aqui. Aqui está mais certo aqui. Vou para febre alta, perda da consciência, com convulsões aqui, com convulsões e finalmente a morte. Desculpe aí. Para combater a insolação é necessário retirar a vítima do calor, servir de água adequadamente, evitar desgaste físico e procurar baixar a temperatura com compressa de panos úmidos ou até mesmo imergi-la em água fria, abaná-la ou colocá-la em um ambiente refrigerado. Quer dizer, na entrada da balsa tem abertura batendo o vento, você traz a pessoa ali para a entrada da balsa, com a porta aberta da balsa, de entrada da balsa, que pega aquele vento que vem do mar e bota a pessoa lá para lá pegar esse ambiente refrigerado que estiver com insolação. Exposição ao frio e hipotermia. Considerando-se que nem sempre após um naufrágio haverá uma embarcação salva-vida disponível para o náufrago, deve-se prever que uma pessoa poderá ter que passar várias horas dentro d'água até que possa ser resgatada ou que alcance terra firme. O tempo de sobrevivência de um homem imerso em água fria depende de 4 fatores distintos: a temperatura da água, tempo de exposição na água, a constituição física da pessoa, né? E o procedimento quando cai na água. Procedimento quando cair na água. Mais certo. Quanto menor for a temperatura da água, menor será o tempo de sobrevivência, uma vez que o corpo pede mais calor para o meio ambiente do que sua capacidade de produzir calor, e sua temperatura interna diminui gradativamente à medida que o tempo de exposição aumenta. Essa perda de calor provoca o resfriamento do corpo, que é acompanhado de um colapso rápido e progressivo do estado de resistência física e mental. Estando o corpo com cerca de 27 graus centígrados de temperatura interna, o ritmo cardíaco falha e a morte poderá ocorrer devido à fibrilação cardíaca. Quer dizer, a pessoa vai diminuindo a temperatura corpórea, né? Aí chega essa temperatura de 20 graus aí, ou menos, aí começa a dar problema mental na pessoa,
ver coisa que delirar, né? E aí já chega a parte que vai falhar o coração. É nessa hora que você tem que fazer a massagem cardíaca na pessoa para evitar que aconteça fibrilação devido à hipotermia. A água numa temperatura abaixo de 33,3 graus centígrados já é considerada água fria. Permanecer imerso nesta água já provocará efeitos prejudiciais sobre a existência física, uma vez que o corpo perde mais calor do que pode produzir. A exposição tanto à água fria quanto ao ar frio é uma ameaça à vida. Porém, a água fria é muito mais perigosa, uma vez que retira calor do corpo de 20 a 32 vezes mais rapidamente que o ar. Observe-se que a água a 26,6 graus centígrados causa a mesma perda de calor do que o ar a 5,0 graus centígrados. Deixa eu ajeitar aqui o slide. Quer dizer, a água fria é mais perigosa do que a temperatura do ar. Assim, a temperatura da água 26,6 graus centígrados é mais perigosa que tem a mesma causa de perda de calor que o ar a 5,0 graus centígrados do ar. Entendeu? Quer dizer, o vento com 5,5 graus é a mesma coisa que me jogar numa água que está uma temperatura de 26,6 graus centígrados. O próprio organismo, para tentar manter a temperatura e a circulação dos órgãos vitais, reduz a circulação da superfície e extremidade do corpo, com o objetivo de conservar o calor e prolongar a sobrevivência, causando os primeiros sintomas do perigo, que são o tremor incontrolável do corpo, confusão mental e insensibilidade dos pés e das mãos. Quer dizer, devido à baixa temperatura do corpo, né? Aí os pés, as mãos, as pontas do pé, do mão, começa a ficar sem sensibilidade e ficar roxo também, né? Aí você sente o pé ficar roxo quando tá. Me lembro quando eu viajava lá para a Europa e tudo, ia fazer manobra lá no navio. Ela não tem jeito na época do inverno lá na Europa. Eu cheguei a pegar a temperatura lá de 30 graus abaixo de zero. Lá na Suécia, na Noruega lá. Tudo congelou. Até o Mar Báltico. Mar Báltico congelou. Mar Báltico congelou. Que andava com o navio na neve lá, na trilha da neve do Mar Báltico lá. Um navio um atrás do outro lá, com rebocador quebra-gelo. E o navio não atracava, no caso, ele ficava encostado só assim, uma distância do cais, nem via nenhum cais, nem que sabia se era água e cais. Ninguém sabia, porque era tudo neve, pô. Cadê o mar? Não tinha mar, é só gelo, pô, neve, nevando o tempo todo. Ia pra terra lá e, pô, quando tirava a luva grossa, aí a ponta dos dedos tava roxa, né? Aí abria a água do chuveiro devagar, água fria, né? Um pouquinho de água quente para não ter a hipotermia, né? Na hora que pegar o choque térmico, tu tá congelado, veio de terra. Tu te meteu, aí tu abrir água quente direto do chuveiro, porque no navio tem chuveiro, água fria e água quente, duas válvulas. É para justamente você controlar isso, né? Aí você abre água fria primeiro, depois vai abrindo água quente e vai controlando. Aí você bota primeiro o pé, depois as mãos, depois uma parte do corpo. Não pode se jogar debaixo da água quente logo. É água morna, tem que se jogar na água morna. Água morna mais para frio do que para quente, entendeu? Esse que é um macete que a gente usa lá no navio, lá nós, lá que estamos acostumados a viajar por frio naquela época, eu viajava muito, né? Então não pode vir de terra que caiu na água quente, tá congelado o corpo, vai ter uma hipotermia por mudança rápida, brusca de temperatura, né? O estudo feito nos Estados Unidos indica que um homem submerso usando roupas comuns, com boa condição física e usando colete salva-vidas, terá a seguinte expectativa de tempo de vida. Olha aí, aqui nos Estados Unidos, colete salva-vida e roupa comum, não está de macacão, está com roupa comum. Se jogou na água. Grau centígrado, abaixo de 0,16 graus. Peguei 30 graus abaixo de zero, só que eu não me joguei na água quando estou maluco. Tempo de vida, 15 minutos. De 1,6 grau a 4,4 graus, isso aqui é positivo, não é negativo não. Menos de 1h30. Colete salva-vida nadando lá, né? Boiando no caso. 4,4 a 10, menos de 3 horas. Somente 50% sobrevive mais de 1 hora.
De 10 a 15 graus, menos de 6 horas. De 15,6 a 21 graus, menos de 12 horas, dependendo da resistência individual do indivíduo. Acima de 21,1 grau, indefinido, né? Acima de 21 graus, então a temperatura está fria, mas o cara está com roupa lá e está com colete, vai depender do tempo de que ele aguente lá a ficar boiando aqui, né? Indefinido, né? Casos comprovados na prática mostram que algumas pessoas ultrapassaram muito estas estimativas aqui, o que deve ser considerado quando se decidir encerrar uma busca. O que deve ser considerado quando ao se decidir encerrar uma busca. Quer dizer, quando você vai atrás de uma pessoa que caiu na água e a temperatura da água tá aí nessas temperaturas aqui, você tem que ver essa estimativa aqui, também tem que dar mais um tempo, né, para poder encerrar a busca. Então você não pode encerrar a busca porque o cara caiu na água 1,6 minutos ou 1,6 grau, 15 minutos ele já morreu, por que eu vou pegar ele? Não, tem que aguardar bastante tempo, né? Então os bombeiros lá, a equipe de resgate, eles têm um tempo para busca, né, da pessoa que caiu na água nessas temperaturas aqui que foi feito lá esses estudos lá nos Estados Unidos, que isso aqui já deve estar também, tem muita gente que já sobreviveu até abaixo de zero, né? Essa temperatura aí na água aí boiando aí com colete, até sem colete. Efeito do enjoo. É grande a possibilidade de enjoo dos sobreviventes em decorrência dos balanços do mar, mesmo para as pessoas que normalmente não mareiam. Os vômitos decorrentes do enjoo implicam perda de água interna do organismo, aumentando o estado de desidratação. Esse enjoo todo mundo sente, até eu trabalhei 35 anos no navio, só ficar um bom tempo em terra, por exemplo, ficar de férias, sai de férias, aí você diz, eu passei meu tempo de embarque, às vezes acontecia isso, né? Eu acumulava tempo de embarque no navio. Aí eu acumulando tempo de embarque, aí acontecia que eu tinha mais tempo de ficar em terra, de férias. Eu tirava férias e também um descanso. Às vezes eu juntava férias com descanso. Em vez de ficar um mês de férias, eu ficava 2. Tirava as férias na época do descanso. Quer dizer, as férias, para nós é considerada quando cruza o tal CLT, a data do contrato de trabalho. Então não pode ultrapassar mais de que 12 meses daquele contrato lá, né? As férias normal, CLT. Mas lá navio petroleiro, esses navios desses tipos aí, ou então nesses navios aí de rebocador que estão hoje em dia aí, tem um tal de descanso, né? Que eles chamam lá, não é férias, né? É o mês de descanso, é o tempo de embarque que eu tenho, aí gera um período de descanso para a pessoa. Então eu tirava geralmente assim, eu ultrapassava aquela data do meu que cruzou as férias CLT, né? Aí já estava montado também um descanso, período de descanso você somava os dois. Aí nesse período que tu ficava em casa, aí quando tu voltava para bordo, aí tu sentia o efeito do enjoo lá, porque você ficou muito tempo em terra no plano horizontal, não está no plano que está balançando, entendeu? Então a pessoa se adapta no navio, o tripulante, o marítimo, com o navio, por causa do balanço, ele vai se adaptando, a cabeça dele, o líquido amniótico da cabeça, é um líquido que tem aqui na altura aqui da orelha e tal. O médico falou isso quando eu era praticante lá no navio, que nós fomos da marinha, né? Fazer a praticagem, né? Praticagem não, a viagem de instrução, chamava na época, de Belém para Fortaleza, Fortaleza para Belém. Aí ele explicou tudo lá como é que trabalhava esse líquido amniótico com plano horizontal. Então diz que para tirar em voo, a melhor coisa você tem que estar olhando para o horizonte. Então toda vez acontecia isso, quando eu voltava, aí quando eu viajava naquele navio full container, que o navio era fino, que corria muito, e balançava muito o navio full container, aí eu sentia enjoo. Mas eu já levava dentro, na meu pacote de viagem, o Dramin, o remédio para enjoo. Dificuldade em manter fluido do corpo causando desidratação. A desidratação é causada pela dificuldade de se manter os líquidos do corpo em equilíbrio, além da dificuldade de repô-lo de forma adequada. Náufragos normalmente estarão se deparando com essas condições e, portanto,
devem considerar todas as chances de captação de água adicional e evitar desperdiçar a água da ração. Então, esse líquido aqui, que é a ração que você vai tomar para evitar a desidratação, ele é controlado pelo líder da embarcação de sobrevivência. Hábitos que permitem reter esses fluidos pelo maior tempo possível devem ser observados, tais como evitar desgaste físico, evitar sudorese, quer dizer, o suor, né? Ficar se expondo ao calor, né? Manter-se em bom estado de saúde para evitar enjoo e a diarreia, manter-se protegido do sol e do vento para evitar a evaporação e não se alimentar se não for por água adicional. E não se alimentar, é que tem que ver aqui porque, vamos ver aqui, puxar aqui o relógio para cima, e não se alimentar se não houver água adicional. E não se alimentar se não houver água adicional. Quer dizer, a água e a ração da baleeira, da balsa inflável, é controlada pelo líder. Então aqui ninguém vai se alimentar ou tomar água em excesso ou de menos, porque é controlada tudo pelo líder, né? Pelo manual de sobrevivência que tem na balsa e também lá na embarcação de sobrevivência baleeira, o líder dá uma lida lá e vê lá com o tempo quanto é que tem que dar de água para cada tripulante, cada náufrago, e ração, tablete de ração, né? E para você se alimentando aos poucos aí, para não gastar o material logo, né? Aquele vídeo que eu passei aí numa aula aí sobre aquele capitão Boiler, que dá as instruções aí pro seu aluno, tá em tudo em inglês lá, né? Quer fazer pergunta na prova, eu acabei desistindo disso aí, para não dar polêmica. E lá ele explica lá como é que é usado lá a ração lá e a água, né? A água tem uns milímetros, lá tem um copo com milímetro, aí você bota aquela quantidade. Aliás, já está dividido na própria baleeira, na própria balsa inflável, os sacos de água para cada tripulante, os sacos de água para cada tripulante, para cada náufrago. E o tablete de ração para cada náufrago. Então, o líder ele dá um pacote de ração ou de água para cada tripulante e um tablete para cada um na hora da refeição, entendeu? A cada dia que eu vou passando aguardando o resgate, entendeu? Beber água do mar. Como numa situação de sobrevivência no mar não existe água doce, a água usada pelo organismo é a água contida nas células do corpo, acelerando a desidratação, levando à morte. O náufrago pode tentar aliviar sua sede bebendo água do mar, que não é uma boa beber água do mar, não. O resultado de aliviar a sede bebendo água do mar será o aumento da sede, por causa do sal, que leva o sobrevivente a beber mais água salgada, uma quantidade cada vez maior, até que perca o domínio sobre si próprio e continue a beber até a morte. Quer dizer, quanto mais ele vai bebendo água salgada, mais vai dando sede nele por causa do sal, não é? Aí ele vai procurar a morte. Então ninguém bebe água salgada, é? Fogo ou óleo na água. O óleo, mesmo quando não está em combustão, pode provocar irritação dos olhos e da via respiratória e constitui um perigo adicional para o náufrago. Então esse negócio do fogo ou óleo na água, caso de um incêndio no navio, então a pessoa tem que afastar as baleiras e a balsa d'água, como eu falei anteriormente, e evitar também de, por exemplo, se cair na água com um colete, tiver água, fogo, a pessoa tem que mergulhar e nadar por baixo do óleo. Não levantar logo quando mergulhar com o colete, cair pro lado da embarcação, do convés da embarcação, com fogo, mergulha e nada por baixo do óleo até sair daquela área onde está pegando fogo. Você tem que puxar bastante ar, né? Pular o salto bomba ou o salto com perna cruzada, segurando o colete, mergulhar bastante, nadar por baixo d'água. Mesmo que o colete queira subir, você fica nadando por baixo da água para evitar na superfície, porque o óleo está na superfície, está em chamas, né? Aí você pode queimar o teu colete salva-vida, né? Tubarões. Os tubarões já nadavam nos mares do mundo há 400 milhões de anos, sendo, portanto, 2 vezes mais antigos que os dinossauros e cerca de 100 vezes mais antigos que seres humanos. Isso aí eu não sabia, não estou sabendo agora. 4 milhões de anos, olha o tubarão aí. Cerca de 80% das mais das 400 espécies conhecidas de tubarão crescem em menos de 2 metros. Diz, a maioria deles tem menos de 2 metros, enquanto que a metade deles tem menos de 1 metro. Metade deles tem menos de 1 metro. Isso significa que você provavelmente é muito maior que a maioria dos tubarões.
Vai depender onde for cair, né? Na água lá. Se cair numa água que está infestada daqueles tubarão grande lá, né? Tubarão baleia, aí eu não sou maior do que o tubarão. O tubarão, olha, acabei de falar nele. O tubarão baleia é o maior tubarão existente, podendo alcançar até 18 metros. Pois é, olha aí. Eu tenho 1,60 m, vai dar quantos tubarão aí, ué? Só dividir 18 por 1,60 m. Enquanto o menor é o tubarão pigmeu, olha aí, que não cresce mais que 25 centímetros. É isso aí, eu vou pegar ele pelo rabo, vou jogar para bem longe. Cada espécie de tubarão possui um hábito alimentar específico e uma dentição também especializada para capturar um determinado tipo de alimento. Há tubarões que só se alimentam de peixe, enquanto outros preferem polvos ou ainda lagostas. Olha aí. Há também alguns tubarões que são planctófagos, quer dizer, só se alimentam de plâncton, né? Aí deve ser esse de 25 centímetros aí, só come plâncton. Isto é, se alimenta de seres microscópicos que vivem em suspensão na água do mar, chamados de plâncton. Ainda bem que este é o caso dos maiores tubarões, olha aí, que existe, como o tubarão-baleia e o peregrino. Olha aí, o tubarão não come outra coisa a não ser plâncton, esse tubarão-baleia aí, o peregrino. Olha. Os tubarões dispõem de 5 a 15 fileiras de dentes por trás dos dentes da frente. Então aquele filme Tubarão que apresenta o tubarão-baleia é mentira aquilo lá. De tal forma que os dentes que caem são imediatamente repostos pelos seguintes. Ao longo de sua vida eles podem perder até 30 mil dentes. Eita! Em média, um tubarão consome cerca de 2% do peso de seu corpo por dia. Um pouco menos, portanto, que você. Um tubarão azul de 45 kg, por exemplo, comeria equivalente a 5 hambúrgueres por dia. Os tubarões possuem sentidos bastante desenvolvidos, sendo capazes de localizar uma presa mesmo em total escuridão. Possuem olfato capaz de perceber uma gota de sangue em 100 litros de água. Uma gota de sangue em 100 litros de água. Possuem uma boa audição, podendo perceber sons a mais de 400 metros de distância. Possuem um sistema de terminações nervosas que ocorrem ao longo do seu corpo, denominado sistema de linha lateral, qual permite que os tubarões percebam movimentos e vibrações na água. Ao contrário do que muita gente pensa, o tubarão possui uma visão bastante desenvolvida, podendo inclusive ver colorido. Algumas espécies de tubarão são capazes de ver sua presa mesmo na quase total escuridão. Além dos 5 sentidos que os seres humanos possuem, os tubarões possuem ainda um sexto sentido, que lhes permite detectar sinais elétricos emitidos por qualquer ser vivo através de pequenos poros, localizados na cabeça, que pertence a um aparelho essencial denominado ampola de Lorenzini. Através desse sentido, os tubarões são capazes de detectar impulsos elétricos cerca de 150 milhões de vezes menores do que o de uma pilha pequena de rádio. Olha só, o cara é altamente sensível, né? Isso aí que é pior do que radar o tubarão. Então o tubarão radar é flutuante. É um peixe radar, né? O tubarão praticamente é um peixe radar. Qualquer coisa que cai na água ele tá. Ainda mais se tiver impulso elétrico, até de uma pilha, pô, menos 150 milhões de vezes menor do que o da pilha. A maioria dos tubarões possui um hábito noturno, isto é, são mais ativos durante a noite, claro, com toda essa sensibilidade, né? Os outros são crepusculares, costumam se alimentar ao nascer ou pôr do sol, quando a maioria dos peixes estão despertando ou se recolhendo a suas tocas para repousar. Os tubarões não caçam seres humanos intencionalmente, tá bem. Acredita-se que, na maioria dos casos, os ataques ocorrem em função dos mesmos nos confundirem com uma presa regular do seu hábito alimentar. Eles podem atacar ainda por se sentirem provocados pela nossa presença ou como uma tentativa de defesa do seu território. Dentre as 400 espécies de tubarões, contudo, pouco mais de 10 apresentam um potencial de risco elevado ao ser humano. As 3 espécies de tubarões mais agressivas são o cabeça chata, o tigre e o tubarão branco. No nosso litoral, as espécies responsáveis pelos ataques são o cabeça chata e o tigre. Cerca de 100 milhões de tubarões são capturados todo ano no mundo, enquanto apenas 100 e 150 pessoas são atacadas.
por tubarões. Na verdade, o risco de um banhista sofrer um acidente de carro a caminho da praia é maior do que o de ser atacado por um tubarão. Não há, portanto, nenhuma razão para pânico. Não precisamos ter raiva nem medo dos tubarões, só precisamos respeitá-los. Tubarão-baleia. Tubarão-baleia é um animal filtrador que extrai plâncton e pequenos peixes das águas superficiais dos mares tropicais e subtropicais, deslizando sobre superfície. É a maior espécie entre os peixes vivos. Pode medir mais de 15 metros e pesar mais de 18 toneladas. Para os seres humanos, praticamente não representa risco. No entanto, registraram-se casos de ataques a barcos por tubarões-baleia, que os confunde com tubarões rivais. Ah, tá. Então ele ataca os barcos porque ele pensa que é outro tubarão que está atacando ele. O tubarão branco, isso aqui é perigoso. O tubarão branco, o maior dos tubarões, estritamente carnívoro, olha aí. Olha os dentes dele aqui, ó. É para comer carne. Habita os mares e oceanos tropicais e temperados de todo o mundo. Os tubarões brancos utilizam os sentidos da audição, do olfato, da visão, do paladar e do tato, assim como sua percepção elétrica para localizar as presas. Altamente sensível o tubarão com todas essas 5 sentidos, né? Seis sentidos. Com todos os seus 6 sentidos, né? Então ele vai atrás da presa humana que estiver nadando no lago, a qualquer distância. Então esse tubarão aqui se você vê o tubarão branco na água, é bom cair fora. Tubarão martelo. Tubarão martelo é talvez a mais talvez a mais reconhecível das 368 espécies vivas de tubarão. A forma inusitada de sua cabeça permite-lhe realizar giro com mais facilidade que os outros tubarões e seus olhos e aberturas nasais situadas nos extremos laterais da cabeça dão-lhe certa vantagem na localização das presas. Os tubarões martelo vagam pelos mares quentes e temperados. Se alimentam de arraia venenosa, peixes ósseos e vertebrados. É um tubarão agressivo que tem fome de atacar seres humanos sem ser provocado. Então aqui, nós vimos aqui os tubarões, tudo terminou aqui essa unidade 7.0. Obrigado.